oração, então. Querido Pai, em nome de Yeshua, engrandecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua cobertura, a Tua proteção. Derrama Teu óleo fresco sobre mim. Nos ilumina a todos, abre os nossos ouvidos para crescermos, aprendermos, retermos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e vida para todos nós. Te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra. Em nome de Yeshua, amém. Irmãos, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, bem-vindos, né? Parashá, sexta Parashá, com o nome Toldot, gerações. Com o tema de hoje, porque Esaú nunca tentou matar Jacob. Então, na Parashá de hoje, irmãos, nós teremos um entendimento, uma visão, né? Um pouco diferente, de uma forma mais minuciosa, assim, acompanhando pela palavra, né, pelos versos dessa Parashá, nós veremos Esaú não como aquele homem durão, maldoso, né, aquele caçador durão, né? Então nós vamos ter uma imagem real, realmente, da pessoa de Esaú, além de Jacob, pelos detalhes ali explicativos dos versos. Então, um resumo dessa Parashá, as gerações de Isaac, o próprio nome, né? O próprio nome da porção, Toldot. Então, as gerações de Isaac, mas aquilo que eu já falei no comentário, por que gerações de Isaac? Justamente por causa da bênção de Abraão, que é a bênção da promessa. Então, entendendo essa explicativa que eu dei aqui no Shaharit, vocês já entendem o que significam gerações de Isaac. Que significam 3 parashot para Abraham, 6 parashot para Jacob, 3 para Abraham, e 1 parashot para Isaac. O mais pacato dos patriarcas, né? Mas por que uma parashá para Isaac? Porque ali é o princípio, né? Ele é o filho da promessa. Ali que nós entendemos porque que apesar de Abraão teve 8 filhos, mas a palavra diz, a Torá nos fala que vai e leva o teu único filho. O único filho que é o único filho da promessa. Dos 8 filhos, o único filho que recebeu a bênção de Abraão, que é a bênção da promessa. Por isso que e também por isso que é uma parashá. Então seria isso aí. Esaú vende seu direito de primogenitura, o item 2. Faz parte ali do processo da porção. Isaac na terra dos filisteus. Isaac faz aliança com Abimeleque. Isaac abençoa Jacob e Esaú e a fuga de Jacob. Muito bem. Então, se vocês observarem na porção, na Parashá, existe uma pergunta, né? Por que Esaú não tentou matar Jacob? Mesmo porque, vocês vão ver ali embaixo que está escrito, né? Ele disse assim, ó, conforme Gênesis 27:41, Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha o abençoado. Aquele plano de Rebeca e de Jacó de enganar, né? Se fazer Jacó se passar por Esaú na frente de Isaac. Então, Esaú disse no seu coração, depois de que ele percebeu que ele foi enganado, ele disse assim, ó, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então, ele realmente tomou posse dessa, e ficou com aquela gana, aquela coisa contra Jacó, a ponto de dizer, matarei a Jacó, meu irmão. Isso está em Gênesis 27:41. Quem quiser confirmar a palavra. Então, uma resposta. Em razão da fuga de Jacó para Harã, com seu tio Lavã, eles não se viram. Esaú foi esfriando ao longo do passar do tempo. E quem guardaria rancor por 20 anos? 20 anos se passaram, né? Então, ali nós vemos a figura lá, Esaú, revoltado, brabo, com Isaac e com Jacó, né? Que ele viu que Jacó tinha enganado. E ali a fuga, quando Jacó está indo para
Padan Haran. Padan Haran. Relendo o texto, vemos... Que oração? Então, relendo o texto, vemos que há um problema com essa resposta que foi dada no slide anterior. Esaú viu que Isaac abençoou a Jacó e o enviou a Padan Haran para tomar lá a esposa para si. Porque a preocupação de Isaac e de Rebeca é que os filhos, tanto Jacó como Esaú, não se casassem com cananitas ou com hititas, mas que eles casassem com alguém que fosse da linhagem das tribos de Israel. Por isso que Isaac envia Jacó para Padan Haran, porque lá estariam os pais, né, daquela que seria a futura esposa de Jacó, fazendo parte da mesma linhagem judaica, isso que eu quero dizer. Portanto, concluímos que Esaú sabia onde Jacó se escondia todo esse tempo desde o início. Olha, presta atenção. Portanto, concluímos que Esaú sabia onde Jacó se escondia todo esse tempo desde o início. Né? Olha lá, ó. Vocês podem ver na figura ali, o que vocês observam naquela figura lá? Que tem alguém lá fora vendo o que está acontecendo ali dentro. O que está acontecendo ali dentro? Está acontecendo que Isaac, com Rivca e Jacó estão ali, e Jacó está recebendo a bênção de Isaac, ali dentro da tenda. Mas fora da tenda, às vezes passa despercebido na leitura da Torá, você não para pensar que teve um momento em que Esaú viu, e a palavra confirma, Esaú viu, em Gênesis 28:6, Esaú viu que Isaac abençoou Jacó. Esse é um detalhe muito importante. Geralmente passa despercebido isso daí. Você pensa, como ele só fica imaginando coisas na cabeça dele, né? Tem situações difíceis na nossa vida. Por que aconteceu isso? Uma coisa ruim que aconteceu. Por que aconteceu isso? Nós usamos um termo popular, né? Nós ficamos elocubrando. Nós ficamos, né? A cabeça fica girando assim. O que será que aconteceu? Fica supondo situações. Mas não. Aqui não foi suposição, algo que ele, né? Ficou um termo que nós usamos também dia a dia, viajar na maionese. Espera aí. Ele viu, é diferente. Ele viu e ouviu, é diferente. Então, abençoou Jacó e enviou para Padan. Ele viu que Isaac abençoou e enviou para Padan. Então, guardem isso daí. Isso aqui é uma questão-chave bem interessante para os próximos slides, né? Portanto, concluímos que Esaú sabia onde Jacó se escondia todo esse tempo desde o início. Ele não ficou assim, quero matar o meu irmão, onde será que ele foi? Agora eu vou correr o mundo inteiro, nem que eu leve 100 anos andando pelo planeta, eu vou achar... Não, ele sabia para onde ele foi. É diferente. Mas se ele sabia, por que ele não foi lá ao encontro do irmão, então? Se ele queria matar o irmão. Por quê? Tem uma contradição aí. Já vão anotando isso também, entendeu? Mas por que Esaú não seguiu Jacó a Padan Haran e vingou dele? Por quê? Por que Esaú não atinge seu objetivo? Parece que as peças não se encaixam. Eu quero matar meu irmão, mas se eu sei onde ele está, eu vou lá e pego ele da madrugada, dormindo lá, e mato ele. Quando ele viu, morreu, nem sabe que morreu. O Midrash, presta atenção, o Midrash sugere que após o engano, Isaac enviou Esaú para matar seu irmão. Alguns rabinos dizem assim, que após o engano que aconteceu, Isaac enviou Esaú para matar seu irmão. Outro diz que ao se inclinar para beijar Jacó 20 anos depois, ele tentou morder seu pescoço. Lembra do encontro? Efetivamente, 20 anos depois, onde Esaú efetivamente se encontra com Jacó, corpo a corpo, assim, alguns rabinos dizem que eles se abraçam, mas ele finge que vai beijar e pega o pescoço. Entendeu? Então há vários comentários aí, mas espera aí. Então, e outros rabinos veem Esaú tendo compaixão pelo irmão mesmo.
Então, qual das 3 situações vocês vão escolher? Outro vem Esaú, outros rabinos, outros comentaristas, vem Esaú tendo real compaixão do irmão, se compadecendo do irmão, se arrependendo do sentimento dele, e agindo de uma forma graciosa, tranquila, em paz, né? Isso está no Midrash Haggadah, do Talmud 28:20. Mas por quê? O que aconteceu ali realmente? O que realmente aconteceu? Vamos esquecer as suposições, né? O que então aconteceu daqui para lá? O que então aconteceu ali? Depois que Jacó roubou a bênção de Esaú? Depois que Jacó roubou a bênção de Esaú, o que realmente aconteceu? Algumas questões intrigantes surgem desses versos, vejamos o que está escondido neles, em cada um desses versos aí. Gênesis 27:42. Vocês notem que eu sempre faço questão de citar a palavra, né? Que nós estamos aqui no momento de restauração de todas as coisas e é muito importante que a gente sempre confirme, que não fiquem dúvidas no ar, pairando no ar, dúvidas. Não é tempo de dúvidas, agora o Eterno ele está revelando, ele está trazendo à tona, mas sempre confirmando na palavra. Nós não estamos... Agora eu falo um versículo aqui, vou dar meu testemunho de vida e falo, leio meio minuto o versículo e daí quase 1h, 50 minutos eu fico dando meu testemunho. Isso não é restauração, isso é outra coisa. Então vamos citar sempre a palavra, né? Rebeca diz a Jacó, eis que Esaú pretende matá-lo. Rebeca diz a Jacó, eis que Esaú pretende matá-lo. Quer dizer, se ela diz isso para Jacó, é porque ela ouviu que Esaú falou isso, né? Então realmente é uma confirmação de que Esaú falou isso. É mais uma confirmação, é uma testemunha de que não foi só uma imaginação, assim, estão entendendo a veracidade da coisa, né? É sério, é uma confirmação que ele falou, porque é uma testemunha, né? Vá para a casa de Lavã, meu irmão de Rebeca, em Harã, até que passe o furor de teu irmão. Então foge, senão você está correndo o risco aí de ser morto. Só isso que ela falou. Gênesis 28:46, volta aqui agora um pouquinho. Rebeca se vira para Isaac e diz algo que parece estar bem fora do contexto. Agora, em Gênesis 28:46. Aborrecida estou da minha vida, por causa das mulheres hititas que vivem aqui. Se Jacó se casasse com uma mulher assim, uma dessas cananeias, eu não poderia suportar. Mas, a pergunta, por que Rebeca está tão preocupada com o casamento misto? Então, essa é uma pergunta. Então, existia uma... Além dessa situação aí da fúria, digamos, de Esaú contra seu irmão, existia uma preocupação tanto de Rebeca quanto de Isaac, de que os filhos não casassem com cananitas ou hititas, que eles casassem com alguém que fosse das 12 tribos de Israel, por causa da linhagem, por causa das bênçãos, por causa da cultura, por causa da mesma fé, o mesmo Deus. Eles sabiam que as outras, no caso, outras nações, né, os cananeus, eles eram muito pagãos, idólatras, né? Então eles não queriam isso para os filhos. Nós não queremos isso para os nossos filhos, que os nossos filhos sejam pagãos ou idólatras. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos cresçam conforme a geração da Torá. Por isso que nós estamos investindo aqui nos jovens, nas crianças, que eu acho muito lindo isso aí. Eles estão, desde bebezinhos, crescendo sem vícios, crescendo com a Torá já, seguindo os preceitos, os conhecimentos, os ensinamentos da Torá. Isso é muito lindo, muito lindo. Não aconteceu isso comigo. Com muitos aqui de nós não aconteceu isso. Então isso é algo fantástico assim de Hashem. Baruch Hashem, bendito o nome do Senhor por causa disso, entendeu? Aborrecida estou da minha vida. Então seria terrível para ela saber que os filhos, né,
principalmente Jacó, né? Esaú já se envolveu lá com duas mulheres, né? Duas mulheres cananitas e hititas. Vamos continuar. Se olharmos para o próximo verso, encontraremos uma segunda pergunta. Eu peço a gentileza de um irmão trazer uma aguinha para mim, por favor, sem gelo. Isaac chama Jacó. Não, se olharmos para o próximo verso, encontraremos a segunda pergunta. Isaac chama Jacó, lembrando que esta é a primeira conversa que eles têm desde que Jacó o enganou e mentiu para ele. Jacó o chama, ele o abençoa, ele diz, não se case com uma mulher. Isaac o chama, ele o abençoa, ele diz, não se case com uma mulher cananeia. Vá para Padã Harã, para a casa do seu tio Labão. Por que para Padã Harã? Justamente porque tinha os parentes. Os parentes lá da família deles, né? Então existia esse vínculo judaico, né, na família deles. Encontre na casa do seu tio Labão, encontra uma esposa lá. Isso está em Gênesis 28, 1 e 2. Né? Então, tinha tantos lugares para Isaac enviar Jacó. Obrigado, Wander. Tinha muitos lugares, mas Isaac envia Jacó justamente para esse lugar por causa da questão da linhagem, do parentesco. E ele apenas o abençoa e esbanja a Jacó a bênção. Ó, presta atenção agora onde eu vou ler aqui, que eu grifei em negrito ali. Ó, e ele apenas o abençoa e esbanja a Jacó a benção. Exatamente essa benção que eu li aqui no comentário no Shaharit, né? Ó, que Deus te abençoe. E te faça frutificar e multiplicar vocês. Que Deus dê a bênção de Abraham. Como vocês? Como vocês? Vocês quem? Ele já estava se referindo a Jacó e a futura esposa e os filhos. Estão entendendo? Já toda a geração, toda a família. Porque ele já sabia que Jacó, quando ele dá a bênção, Isaac está seguro. Lembra que eu falei para vocês? Que essa bênção estava vindo de Hashem para abençoar Jacó. Porque Jacó era o caçador de bênção. Ele estava com o coração sedento para receber essa bênção, diferente de Esaú. Então não estava preocupado. Não estava nem um pouco preocupado com essa bênção. A princípio não estava. Depois a coisa muda. Isso que nós vamos ver. Então, isso é completamente bizarro. Destaquei ali, né? Por que Isaac não está mais bravo com Jacó? Lembra que eu disse que Esaú estava vendo o que estava acontecendo ali? Ele vê, epa, tem alguma coisa errada aqui. Por que ele é tão rápido em perdoar e esquecer? Quem? Esaú vendo que Isaac... Peraí, por que ele está abençoando, ele está tratando bem, ele tinha que estar brigando com Jacó, porque ele roubou... Vamos continuar aqui. Eu não posso falar tudo no mesmo slide. Vamos com calma, Ó, uma pista aqui. Ó. Uma pista pode estar no comentário que fizemos anteriormente da preocupação de Rebeca, de Jacó se casar com as mulheres hititas, né? Então, Judite e Basemate estão ali, né? Judite e Basemate, as esposas hititas de Esaú. Onde mais na Torá nós ouvimos sobre se casar com mulheres hititas? Nos é dito que Esaú se casou com mulheres hititas. Nos é dito que Esaú se casou com mulheres hititas. Sim, em 2 versos escondidos no final do capítulo 26. Eu sempre faço questão de amarrar com a palavra, para não ficar assim a gente supondo algumas coisas. A Torá a gente não pode supor, ou é ou não é. Né? Não podemos supor. Até no momento do estudo é muito bom que você suponha algumas coisas. No momento do teu estudo lá,
Tal. Mas daí você pede, Eterno, me dá uma direção aqui, me dá um feeling, né? Me ilumina, para eu sair dessa suposição, que o Senhor me dê luz, para o Senhor me mostrar onde está na palavra. Aí que é o ponto. Então, a suposição ela é saudável no momento do estudo. Mas o Eterno vai te levar na direção certinha. Pronto, daí... Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com Judite, a filha de Beeri, o Hitita, e Basemate, filha de Elion, o Hitita também. Então, isso está em Gênesis 26, 34. Como será que Isaac e Rebeca se sentiram sobre seu primogênito Esaú casar com essas mulheres cananeias? O que diz o verso 35? Elas foram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Foi uma coisa terrível. Eles se sentiram muito angustiados, aquela coisa ruim, assim, né? Uma angústia de espírito. Por quê? Porque sabia que dali não ia sair coisa boa, né? Sempre o pai pensa no futuro também. Ele pensa no seu filho, ele pensa no seu neto, no seu bisneto, a sua geração para frente. Então você sabe que se nossos filhos crescerem instruídos pela Torá, os filhos deles também crescerão assim. E assim por diante, um vai levando a luz para o outro, vai outorgando essa bênção para o outro, né? Assim por diante. Esse que é o ponto. Sempre tem que pensar lá na frente. E o Eterno pensa assim. Sempre está pensando lá. O Eterno é o mais visionário de todos, é Hashem. Ele sempre está pensando lá, no futuro, lá, distante. Então, elas, as Hititas, né, Judite e Basemate, elas foram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Elas não queriam, Isaac e Rebeca não queriam essas mulheres para Esaú. Embora, quando há uma espécie de um remorso, um arrependimento de Esaú, ele tenta arrumar a situação, mas já era tarde. Mas ele tenta arrumar a situação. Isso que é interessante, que a gente não tinha percebido isso, talvez, em outras situações, né? Ou Esaú não percebe seu desagrado, ou ele não se importava mesmo. Seria a primeira vez que Esaú não se importava, por assim dizer. Ele não estava nem aí com as coisas. Estava mais preocupado em estar forte, saudável, ser um homem forte, sim, que ele pudesse correr, que ele pudesse atirar bem. Era um exímio atirador de flechas, né? Porque se ele era um exímio caçador, ele não podia errar o alvo. Para você acertar o alvo, você tem que ser um bom atirador de flecha. Então ele treinava muito, caminhava, fazia longas caminhadas, corria, treinava muito tiro ao alvo com flechas, né? Para não perder a oportunidade. Quando ele fosse caçar, ele não perder um tiro de flecha, né? A outra história de Esaú, onde ele desrespeita as coisas que poderia ter sido valorizado na família. Anos antes, ele vendeu a Jacó, presta atenção, sua brahá, sua bênção. Ele vendeu sua bênção. Ele desprezou sua primogenitura por uma tigela de guisado vermelho. Imagine. Bem, eu não quero me aprofundar nesse assunto aqui. Tem muitos hoje vendendo sua alma por dinheiro. Por guisado, por bens materiais, né, por dinheiro. Vendendo a sua alma. Muitos hoje. Muitos. Continuando. Isso está, quem quiser confirmar na palavra, está em Gênesis 25, 33 e 34. Mas Esaú parece não se importar mesmo. Porém, algo muda. Opa! Até ali, ele não estava nem aí. Não estou preocupado com coisas espirituais, esse negócio de Torá, esse negócio de bênção de Abraão. Olha, deixa para lá. Eu quero comer bem, eu quero caçar minha caça, eu sou um homem forte, eu sou um homem capaz, eu. Culto ao eu. Fora da Torá. Culto ao eu é fora da Torá. Os princípios da Torá. Então, preste atenção agora, as coisas começam a mudar. De repente, ali, ó, de repente, no rescaldo do engano, Esaú vê algo que faz ele se importar. Opa, tem algo que começa a chamar a atenção de Esaú.
Será que eu estou... Ele não estava nem aí com nada, de repente ele começa a se preocupar. O que está acontecendo? Ele não estava nem aí com nada, começa a se preocupar. Esaú vê algo que faz ele se importar. Ele vê seu pai chamar Jacó para conversar, que é o capítulo 28, que eu fiz o comentário. Começa assim, ele vê Isaac chama Jacó para conversar. E Esaú deduz, chega a essa conclusão, que Jacó levará aquela bronca do pai por ter roubado a sua bênção. Ele, agora é a minha hora da vingança. Agora meu pai vai dar aquela bronca no Jacó, que ele me usurpou a minha bênção, me enganou, me passou a conversa. Enquanto eu estava lá no campo trabalhando, fazendo a minha parte, ele foi lá de mansinho e se passou por mim na frente do meu pai. Agora chegou a hora. Ele pensou. Porém, olha, pode ver que os 3 quadrinhos se concentram aqui agora. O foco é aqui, ó. Porém, Esaú, eu coloquei a fotinho lá de novo, daquela situação lá. Esaú está lá fora vendo o que está acontecendo ali dentro. Vocês conseguem chegar a Esaú no cantinho lá? No final da foto lá? Não. Parece que ele não está ali, né? Esaú está lá vendo. Ó. Porém, Esaú vê e percebe que Isaac não está com raiva. Ele começa a coçar a cabeça e quase arranca os cabelos. E ainda abençoa Jacó com as bênçãos de Abraão. A bênção que eu falei para vocês, né? Como assim? Isso não é justo. É um golpe duplo. Olha, é um golpe duplo. Duplo o quê? O que é duplo? Espera aí. Aquele... tipo assim, Esaú reclamando que ele perde, que ele tira, né, a primogenitura, que ele pega a primogenitura e ainda o pai, em vez de reclamar agora para Jacó e dar puxar a orelha de Jacó, ainda ele abençoa. Isso é terrível. Como assim isso não é justo? É um golpe duplo. Terrível. Mas agora Esaú deve estar se perguntando, continuando ali. Olha o tipo do Esaú ali agora. Está mal, agora ele está mal. Ele estava todo cheio de si, agora ele está feio na figura. Mas agora Esaú deve estar se perguntando, por quê? Por que meus pais estão abençoando Jacó com um novo primogênito? O herdeiro de Abraão, porque ele recebeu a bênção dos filhos da promessa, a bênção de Abraão, né? Por que eles estão de acordo em me deixar ir? Esaú então percebe. Talvez agora ele começa a ter um outro entendimento do que realmente está acontecendo, Esaú. Esaú então percebe assim, ó, talvez eu não fui um modelo de primogênito. Começa a cair a ficha para ele na real agora. Eu tratei toda a questão da primogenitura com desdém, com desprezo. E minhas esposas cananeias não era o que meus pais realmente queriam para um herdeiro de Abraão. Eu deveria me casar com alguém da família, assim como eles indicaram para Jacó ir se encontrar com alguém da família em Padã Arã, né? Eu os decepcionei. Agora sim está realmente caindo a ficha para Esaú. Ele está percebendo que ele fez algo que trouxe desgosto para os pais. Muito bem. Então agora Jacó entra, toma a minha bênção, eu me sinto enganado, sou uma vítima, e uma vítima com raiva, e meus pais, talvez eles pensem que essa situação é melhor, né? Eles pensam que esse tipo o que está acontecendo aqui agora no momento, essa atitude de Isaac, né, para abençoar Jacó, essa situação é a melhor, eles estão pensando que é a melhor. O novo primogênito, pensando Esaú, né, Esaú pensando assim, o novo primogênito
Jacó vai fazer isso certo. Vai casar com a garota certa, vai seguir os desejos de seus pais. Tive a minha chance e joguei fora. Agora está caindo a ficha para ele. Ele teve a chance dele e jogou fora, tipo assim, eu vendo meu direito de primogenitura por um pratinho de lentilha. Quer dizer, só quero satisfazer meus instintos carnais por um pequeno momento, em troca de algo muito, muito grande espiritualmente, que é a bênção da promessa. Vocês conseguem avaliar isso, irmãos? Não é só uma bênção de um dia, assim, que você vai, antes de dormir, né, que a gente tinha costume, pai, boa noite, e o filho, Deus te abençoe, filho, antes de dormir, né? Não é essa bênção, que é uma bênção simples, né, vamos dizer assim. Era uma bênção, mas hiper especial, uma bênção muito, muito grande, muito valorosa. E ele troca assim por uma coisinha, um x-salada. Mais ou menos isso. Uma coisa assim do tamanho do planeta Terra, uma coisa muito, muito grande, muito forte, algo que dali vem uma nação sacerdotal, que dali vem a Torá, nós estamos aqui, queridos, para abençoar todas as nações do mundo. Primeiro, toda a terra de Israel e depois todas as nações do mundo, ele troca por um x-salada. Trocando em miúdos, vamos dizer. Estão me entendendo? Olha, você está engraçado, mas é verdade, é isso que ele fez. Não tem nível de comparação. A tolice, né? O tamanho da tolice. Não sou mais o favorito. Isso talvez seja o que o versículo significa quando diz assim, ó. Olha o tipo de Esaú ali agora. Ai, que fui que eu fiz? Esaú viu que Isaac abençoou Jacó e o enviou a Padã Harã. Mas por que dentre todos os lugares do mundo, justamente Padã Harã, não apenas para fugir, tomar uma esposa, ele ordenou que ele não se casasse com uma mulher local. Tudo isso atinge Esaú, né? Ó, que ele não se casasse com uma mulher local, uma mulher cananita, que é do local lá, né? Mas sim que ele casasse com uma mulher judia. Essa que é a verdade. Então ele percebe que seu pai estava triste com os cananeus e as mulheres para seus filhos. É como se Esaú houvesse a repreensão de seu pai motivada pela dor que ele causara. Então, tanto era a dor agora de Esaú que ele podia avaliar o desgosto do pai. Ele fazia esse paralelo. A dor tão grande que ele percebeu, caiu a ficha para ele. Se caiu a ficha para ele, ele estava vendo quão grande foi a dor para o pai. A angústia que o pai sentiu e Rebeca também. Né? Esaú vê que há um custo a pagar em razão disso. É um custo alto, muito alto. Então, lembremos da pergunta feita no início. Por que Esaú nunca tentou... Olá, lembra da pergunta do início? Por que Esaú nunca tentou matar Jacó? Agora nós vamos entendendo. Eu pensei que ia demorar essa porção, estamos no fim já. Bem, agora teremos a resposta. É porque nesse momento a raiva de Jacó, presta atenção. É porque nesse momento a raiva de Jacó agora fica em segundo plano e dá lugar a uma outra emoção em Esaú. Além de tudo aquilo que ele estava sentindo, ele teve algo, deu uma levantada nele, deu um up nele, assim, Esaú. Deu uma levantada ali. Opa, acho que encontrei uma saída. Esaú pensou, acho que encontrei uma saída. Tá? Onde é que eu parei aqui? Esaú agora busca a aprovação do pai. Ele estava muito para baixo, ele estava assim, né? Ele estava assim, lá embaixo. Ai, o que foi que eu fiz? Agora ele, opa, tem uma saída.
Porém, ele não pensou nisso quando vendeu o seu direito de primogenitura e quando casou-se com as mulheres hititas. Duas grandes, terríveis falhas que ele cometeu, que deu muito desgosto aos pais, né? Quando ele vende o direito e quando ele se casa com as duas mulheres hititas. Mulheres pagãs, idólatras, né? Mas a aprovação do pai foi retirada debaixo dele e isso fez ele cambalear e se sentiu rejeitado e perturbado, conforme a foto que eu mostrei para vocês ali atrás. Então, no final, ele não buscou vingança, preste atenção. Agora que nós entendemos, com toda essa altos e baixos desse sentimentalismo dentro do coração de Esaú, agora que nós entendemos por que ele não foi ao encalço lá de Jacó e não quis matá-lo. Agora, consegue, né? Agora começaram a entender aí? Então, no final, ele não buscou vingança, ele não tentou matar Jacó. Nem aqui, nem 20 anos depois, nem no começo, porque ele sabia, ele viu a situação, ele sabia para onde Jacó estava indo para Padan Aram, ele sabia que Jacó estava lá, mas ele não foi lá em Padan Aram. O tempo foi passando, 1, 2, 3, 20 anos. Em 20 anos, na Parashá Vaishlach, que fala sobre isso aqui, mesmo sabendo onde seu irmão estava escondido, ele não foi ao encontro do irmão para matá-lo. O que então ele fez? Ele faz? Para onde ele vai? Para onde ele foi? Qual foi a saída de Jacó, de Esaú, já que ele queria a aprovação dos pais agora, principalmente de Isaac? Para onde ele foi? Presta atenção. Normalmente a gente não lê isso. Porque são versículos que estão meio estrategicamente no fim, no cantinho lá. Olha, Gênesis 28, 9. Olha, presta atenção aqui. Aqui embaixo. Esaú vai para o tio Ismael. O que está falando, Roxa? Sim? Tio Ismael? Sim. Pois Ismael não é filho de Abraão? É verdade. Ismael é filho de Abraão. Mas por quê? Ele se casa com uma filha chamada Mahalat. Quem sabia disso, que ele casou com Mahalat, irmão? Poucos sabem. Mas é normal. Não se preocupe, é normal. Então, esses versos estão escondidinhos lá. Ele se casa com a sua filha Mahalat e ele encontra nada menos e nada mais do que a terceira esposa dele. Mahalat, a neta de Abraão, por causa de Isaac, né? Neta de Abraão. Eu coloquei ali embaixo. Para amenizar a dor dos seus pais, olha, presta atenção. Para amenizar a dor dos seus pais, Esaú se casa com alguém da família. É da família ou não é? Claro que é. Agora, parece que ele quer acertar. Como ele entendeu e ele viu lá na tenda, assim, ele viu lá, sondou e viu o que estava acontecendo entre Isaac e Jacó, ele o viu também. Então, então agora eu vou fazer uma coisa que vai agradar meu pai vai me aprovar. Tudo que Esaú queria agora no momento era a aprovação do pai. Porque se tem uma coisa muito ruim, o Pedro pode testemunhar aqui, se tem uma coisa muito ruim para um filho ou para uma filha, é os pais desaprovarem. Isso é angustiante para o filho ou para a filha, eles estarem assim, desaprovados pelo pai. Então, para você ter paz, por quê? Porque os pais são, existe a hierarquia do lar, Yeshua, Hashem, Yeshua, o sacerdote do lar, o marido, depois a mulher, depois os filhos. Se você sai fora dessa hierarquia de bênçãos, perde a paz. Se você se teus pais estão desaprovando você como filho, você está fora da hierarquia, você perde a paz. Você vai para cá, você arruma um amigo, arruma uma amiga, vou viajar, não sei o quê. Aonde você estiver no universo, você não vai ter paz. Essa que é a verdade. Então, tudo que ele queria era essa paz vinda da aprovação de Isaac e de Rebeca agora para ele. Ele se tornou um caçador
desse reconhecimento, dessa bênção do Pai, assim, de aprovação. Agora ele se tornou um caçador de aprovação. Entenderam, né? Então a terceira mulher. Mas espera aí, terceira mulher. A justiça não diz que se você é casado, mas você tem que, legalmente, você tem que se divorciar, né? Não pode... Por acaso, ele se divorciou das outras mulheres para arranjar a terceira? O que ele estava cometendo? Adultério? Sim. Vocês pararam para pensar nisso? Então, ele pensa que está acertando, mas não está. Entenderam? Alguém da família, alguém que ele pode trazer para casa e deixar seus pais orgulhosos. Esse deve ser o último slide, deixa eu ver. Vamos terminar por aqui. Presta atenção, Esaú nunca pôde obter a bênção de Abraão, que se foi para sempre. Mas talvez ele possa reconquistar a aprovação de seus pais. Ele não é apenas o confiante, durão e caçador autossuficiente para que conhecemos o início da Paraxá. Que conhecemos, autossuficiente, que conhecemos no início da Paraxá. Na porção da história do engano, vemos um lado de Esaú que é muito mais vulnerável do que enganar, trapacear, porém almejar ser aceito pelos pais. Ele tinha um lado sensível. Ele tinha um feeling, um lado sensível, porém ele não teve sabedoria o suficientemente para separar as coisas na hora certa, no momento certo. Mas ele mostrou essa fragilidade escondida atrás de um homem forte, tipo o André, assim, cara grandão. Um cara fortão, assim. Eu sou o cara, o caçador. Ninguém... Quero ver se alguém acerta os alvos como eu nas minhas caças. Não perdi um tiro. Mas ele mostrou que ele tinha um lado frágil, um lado sensível, um lado de filhinho que queria a bênção e a aprovação dos pais também. Ele mostrou esse lado. Isso que está chamando a atenção nessa porção, que sempre a gente... Não... Esaú é durão, é ruim, é um mau, malévolo, maligno, tudo de ruim e duro tem ali. Não é bem assim. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção com isso aqui? Para o nosso julgamento não ser o final. Pum! Chancelei, Esaú é assim para mim, não. Porque esse julgamento final, queridos, pertence a Hashem. Nós não podemos julgar ninguém. A chancela final é só Hashem. Por mais que você tenha provas, isso, aquilo, você não pode bater o martelo nem chancelar nada. Porque Hashem é o justo juiz, nós não. Então isso aqui mostra como também nós somos falhos e nós somos prontos em julgar errado as pessoas. Né? E Yeshua, ele tem os olhos de Hashem. Ele sempre vê virtudes nas pessoas, porque por pior que uma pessoa seja, ela pode ser totalmente transformada e ser um grande servo de Yeshua no reino. Baruch Hashem. Então, ele queria... Agora, tudo o que ele queria era a aprovação dos seus pais. Este é um Esaú diferente de fato. É comum, na última estrofe ali, este é um Esaú diferente, é comum muitos sábios do Midrash considerarem Esaú Harashá. Arachá. O Pedro sabe o que é Arachá. E não é maligno, Arachá, né, Pedro? É a maldade. Arachá é a maldade. Tipo assim, você é a maldade, Esaú. Você é a maldade em pessoa. A palavra maligno é um pouco diferente, você lembra, Pedro? Mas Arachá na íntegra é a maldade. Arachá. Sentir compaixão por alguém imperfeito, talvez seja parte dessa mensagem de hoje. Parece nos induzir a sentir alguma empatia por essa situação. Porque na pior condição que você está, que eu estou, irmãos, nós queremos que alguém nos entenda e que alguém nos compreenda e que alguém nos perdoe. Então nós temos que ter os olhos de Yeshua e de Hashem para todas as situações. Nunca! Se alguém pedir para você
julgue aqui essa situação, irmão, irmã. Não diga assim, ó, eu não posso fazer isso, isso pertence a Hashem. Quem sou eu para julgar? Baruch Hashem.